Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Chegamos com os resultados do Grande Prêmio de Miami. Max Verstappen vence... Não, brincadeira, dessa vez não deu Max Verstappen. Desde quando Pelas Pistas começou, 89 programas atrás, em apenas 7 oportunidades, o Max Verstappen não venceu uma corrida. E nesse último fim de semana foi uma dessas. O dia chegou para Lando Norris, primeira vitória dele na Fórmula 1. Falaremos sobre isso. Falaremos sobre as últimas notícias do mundo da velocidade. Falaremos sobre a corrida do Nelsinho lá no European Le Mans Series. Falaremos sobre dança das cadeiras também na Fórmula Indy e os principais assuntos da velocidade. Então, aqueles recadinhos básicos para você. Se inscreva no nosso canal no YouTube, like no vídeo, compartilhe com os amigos, ative as notificações, porque vai que pinta um programa relâmpago aqui, que nem surgiu na semana passada. Aliás, para a turma que gostou, nos acompanhou naquele programa com o Roberto Cabrini, os novos seguidores, sejam todos bem-vindos. Também estamos em todas as plataformas de áudio para você poder ouvir em qualquer lugar, na esteira, na academia, na fila do banco, em qualquer lugar você pode acompanhar o Pelas Pistas. Nosso time está completo aqui hoje de novo. Nelsinho, tudo jóia? Tudo bem. Tá viajando mais do que... Consegui tomar banho antes de pegar o voo ontem. Isso foi... Onde você tomou banho? Eu vi você postando no aeroporto. É. Tem o sala VIP. Eu pousei no aeroporto, peguei o carro 1 hora, troquei de aeroporto, fui pra Heathrow, aí consegui tomar um banho lá. Tá. Aí vim do aeroporto de Guarulhos direto pra cá. Direto pra cá pra gravar. E fiquei esperando 1h30 o rapaz aqui ficar falando, mas tudo bem. A boneca tá cansadinha? Não? Já estive pior. Tá. Esse voo foi mais tranquilo. Então você vai conseguir falar durante 1h30 aqui Não, o nosso conversa? Eu cheguei aqui, são 11 horas. Tem 2h30 que eu cheguei aqui, a gente começou a gravar agora, mas tudo bem. Vamos lá. Detalhe, né? Estão achando que eu cheguei 2h30 atrasado. Não. Você chegou... Ele não fala o resto, né? Ele... Mas por que demoramos 1h30, 2 horas? Porque, não sei se vocês já repararam, dá um close aqui, fecha a câmera no Nelsinho aqui, que ele está com uma camiseta. A gente tava costurando ela. Olha ela só. Ficou pronta, eu tô ficou usando pronta aqui. Olha, vocês que pediram. Levanta, vira de costas. Fica de costas aqui. Eu tô de cueca, peraí. Ixi, mas aí a gente tem que agachar um pouquinho. Vem aqui. Olha só. E esse é só um dos modelos que você tem, não o modelo Nelsinho, o modelo de camiseta que você tem no Pelas Pistas, O modelo que já aqui está é só no o ar. Cris, né? Só o Cris, que é o nosso modelo senior. Você tem, olha só que novidade, hein? Calma, pelo amor de Deus. Peraí, eu tô dando um recado importante. Vai, olha por só. favor. Importante, você que sempre pediu camiseta do Pelas Pistas, produto dos Pelas Pistas, estamos com a nossa lojinha já funcionando. www.pelaspistas360, o 360 em número, então 360.com.br. Nossas primeiras camisetas, nós temos essa camiseta do Nelsinho em mais cores, não só nesse azul, e temos, olha só, primeira edição limitada, poucas unidades. Não esquece, hein, Cris? Frente. Isso. Essa daqui é a frente da Aparentemente camiseta. normal, uma camiseta normal. Isso. Igual a dele, né? Igual a dele. O Só tecido que é de outra diferente. cor. O tecido é diferente. Tecido diferente. De outra cor. Aqui, ó, peraí. Olha só. Tecido premium t-shirt. Essa né? aí essa tá bonita, esse tecido, viu? Tá. Ó. E olha só a parte de trás, edição limitada. O Legends. Gostaram, Pelas pessoal? Pistas, hein? Ó. Primeira edição lendária, Legends do Pelas Pistas. Tá aqui. São poucas unidades, não vamos falar quantas, mas realmente é uma edição limitada para você. Então corre, www.pelaspistas360, o 360 em número, para você que nos ouve, 360.com.br. Vamos começar a trabalhar? Bela camiseta, hein? Bela camiseta, gostei. Ficou boa, né? Ficou boa. Muito boa. Muito boa. Do Nelsinho também boa. foi legal, gostei Também. Vamos nessa. Turma, o dia chegou para Lando Norris, hein? Pessoal que fazia piadinha, Lando no wins, quando que você vai ganhar? O alérgico ao P1, o cara vai lá e picota a primeira vitória. Eu quero saber o que vai acontecer com aquele fã da Austrália, quando ele tava saindo lá do press conference dele. Foi lá, respondido. Que o cara, Lando, when are you gonna win? Daí o Lando mandou um sinal meio obsceno universal pra ele. com o dedo do meio e acabou sendo... Mas e aí, um fim de semana de prova sprint? Quero saber de vocês as primeiras impressões. Eu acho que a gente já falou bastante, né? Esse regulamento novo da Fórmula 1 é muito legal. Eu acho que os carros estão muito próximos, né? A gente vê o Ricciardo andando em quarto, que fez uma corrida, aliás, que
me surpreendeu muito. Na Ele sprint, conseguir, na sprint, ele conseguir classificar bem, andar ali, manter um ritmo. E aí no domingo desapareceu, né? Mas o que isso mostra? Mostra que os carros estão cada vez mais próximos do outro, né? Esse regulamento que não só corta o gasto, né? Tem um teto de gasto para todo mundo. Eles recebem mais dinheiro, também não dependem só de patrocinadores, porque eles têm uma verba boa da categoria. Mas mais do que isso, eles tentam frear o máximo possível as equipes de cima e dar o máximo de ajuda, né, de mais túnel de vento, de várias outras coisas, para tentar acelerar as equipes menores que não estão tendo resultado para ficar disputado. E realmente está disputado. Não está ao nível NASCAR ou Fórmula E ainda, mas é porque o Max realmente tira... Se não fosse o Max, a gente teria um campeonato bem disputado, né? O segundo lugar sempre trocando. Mesmo assim, essa diferença do Max para os outros foi bem menor esse final de semana, né? Sim, mas tirando o Max das primeiras quantas coisas que tiveram já? 4, 5? Isso. Que ele venceu todas. Menos a Austrália. Menos a Austrália. A gente teria um campeonato bem, bem disputado. E isso é legal. Eu acho que as pessoas cansam um pouco de ver uma pessoa vencendo, né? Teve a época Schumacher, Hamilton, estamos tendo a época Max, só que pro Max não é fácil estender essa época pelo formato desse campeonato. E isso mostra, né? Você vê a corrida sprint várias vezes, até a sprint passada que foi Cincinnati de Miami, me lembra aqui? China, que o Hamilton estava andando na frente, na outra corrida largou praticamente de último. Então... eu acho que China é até um pouco mais fácil, que é uma pista, um autódromo, né? Você pega Miami, que você faz um treino, vai direto para a classificação da sprint. Aí sábado de manhã você acorda direto para uma corrida. Acabou a corrida, já tem que botar modo de classificação, já classifica. Você tem um treino, uma pista de rua que tem pouco grip. Realmente, na minha opinião, isso extrai muito do piloto. O piloto tem que estar muito bem tem que estar com uma sintonia muito, muito boa com a equipe, com o seu companheiro de equipe, para os dois poderem testar coisas diferentes e poderem aprender. É lógico, a Fórmula 1 tem muita tecnologia no lado de simulação, né? Não só o software de simulação deles, como também o simulador mesmo que os pilotos de teste estão na fábrica treinando muito. E isso dá muitas respostas para eles. Porém, é muito crítico, né? No final de semana normal, você tem 3 treinos antes da tomada. Um evento sprint é muito difícil, porque você tem um treino, e quando pega a pista de rua, que a pista ela vai evoluindo muito durante o final de semana, se o piloto não tiver... realmente traz muita dificuldade pro piloto. O que o Leclerc fez, que ele rodou no começo do treino, não treinou, foi direto à classificação e conseguiu ainda classificar bem, isso mostra a diferença que é um piloto de Fórmula 1. O cara ficou um ano sem ir pra pista. Lógico, ele deve ter andado no simulador várias vezes e tudo. Chegou no treino, fez uma cagadinha, errou, rodou, o motor deve ser apagado, não podia continuar. Ficou sem treinar 1h30, foi pra classificação e conseguiu classificar bem. Então, assim, isso mostra o nível deles. E eu acho que a Fórmula 1 tá muito interessante. Apesar dessa dominância Max, é muito legal poder ver as equipes tão próximas, né? Você pega a menor equipe que é considerada, que é a Haas, né, o Hülkenberg, o Magnussen, que parecia um gladiador esse final de semana. Eu até acho que ele passou um pouco do ponto algumas vezes. Mas, pô, é legal. Acha? Foram só 6 punições no fim de semana. Então, assim, resumindo o final de semana, eu acho que foi muito legal. Eu acho que o piloto tá fazendo... a gente tá conseguindo realmente ver a diferença dos pilotos, eles extraindo tudo do carro, muito diferente de 10 anos atrás, ou até pouco tempo atrás, quando, né, os carros tinham uma diferença muito maior entre o primeiro e o último lugar. Mesmo o final de semana ruim, você pega o final de semana que o Hamilton largou de último praticamente no GP do Brasil, né? Que ele veio de último, ganhou a corrida. Na sprint, depois ele foi pra frente e ganhou, largou de 10º. Então, se fosse hoje em dia... Em 21 foi isso. Se fosse no regulamento, não no regulamento de hoje, mas com os carros, a performance mais próxima que os carros estão tendo hoje, ele não teria conseguido fazer aquilo. Então, eu acho legal. Isso tá trazendo, né, mais torcida. A gente nunca acerta aqui. Sim. Tirando, às vezes, o Max Marques que a gente sempre fala,
acertar o segundo ao sexto lugar é impossível. Então, realmente muito, eu tô gostando muito do jeito que tá. E tá fazendo as equipes tendo que trabalhar muito, tendo que acertar tudo. Só de setup, de estratégia, de realmente ter que encaixar tudo para andar na frente. Senão, né, não é só porque você tem um carro que é meio segundo mais rápido, não tem mais isso. Os carros estão muito próximos um do outro. É isso, Sr. Fittipaldi. O que eu achei interessante, e eu acho que a Fórmula 1 pode continuar batendo nessa tecla sprint, é um exemplo muito claro. No Grande Prêmio da China, na corrida sprint, o Hamilton terminou em segundo. Em Miami, o Ricardo terminou em quarto. No dia seguinte, o Hamilton... largou em último, praticamente. Lá na China. Então, lá na China. E o Ricardo praticamente... em último. Mesma coisa também. O que isso também demonstra? Que aqueles carros ou aqueles pilotos que conseguem se adaptar ao circuito com mais facilidade assim que eles chegam, pode dar uma chance para eles na corrida sprint. E daí, de repente, à medida que vai passando os treinos, corrida sprint, daí os outros pilotos que não unload, né, eles não chegaram com o carro tão acertado, eles vão pegando o jeito da coisa para poder performar na corrida principal, na corrida que vale. Só que eu acho que no caso deles é mais assim, você cometeu um errinho, você também perde muito mais do então, que... Mas daí essa confusão toda entre um andou bem na sprint, o outro andou bem, sei lá, na corrida principal, pode ser legal para a Fórmula 1. Eu, particularmente, era contra a corrida sprint no começo. Sim, agora eu estou começando a mudar de opinião. Eu gosto mais pelo fato, comercialmente é importante, você ter 2 eventos, igual a Stock Car, né? Um evento sábado e um domingo. Tudo bem que não vale tanto de sábado, mas é uma corrida, é uma largada, as pessoas estão lá. Comercialmente é legal para a categoria. Né? Eu sou a favor do nosso calendário NASCAR, de ter 38 corridas. Se tivessem 38 corridas de Fórmula 1 todo final de semana, seria muito legal. É lógico que... Você ia pedir aumento? Eu quero correr. Então, se você correr 10, 12 vezes por ano e correr 38 vezes, mesma coisa. Meu interesse maior é ter uma equipe competitiva e trabalhar com pessoas legais. Esse é o mais importante sempre. Tá bom. Só foi uma pergunta. Não, Mas, então, esse lado comercial, extremamente importante, mas eu também acho o lado de poder eventualmente gerar uma, entre aspas, bagunça, ou seja, dando mais oportunidades para outros pilotos, tudo bem. A prova sprint não tem o mesmo peso lá da prova principal, tudo, mas é sempre uma coisa a mais. Eu torci o nariz para a prova sprint também. Falei, não sei o quê. Acho que a Fórmula 1 tem algumas tradições que elas devem ser mantidas. Mas agora você já tá meio que cedendo um pouquinho. Porque assim, é muito melhor você ver realmente uma provinha, mesmo que seja uma prova sprint, do que um treino livre. Exato. É muito melhor. E se você vê, vamos pegar como exemplo largada. Largada da sprint, largada da prova principal. Não é que na sprint eles estavam tudo, anjinhos, meio que feijão com arroz, anjinho, não vamos fazer nada. A largada da sprint foi tão agressiva, talvez até um pouquinho mais do que a principal, do que a prova principal. Detalhe, se um cara quebrasse o carro na sprint, mas quebrasse com vontade, provavelmente ele não iria classificar para a prova principal. Largar em último. Ia largar em último. Então, para você ver que eles realmente estão going at it, tão sérios, né? E, por exemplo, você vê, na largada da sprint que você comentou, teve ali o toque que teve o Hamilton, o Alonso, o Stroll e o Norris. O Norris acabou sobrando nessa daí. Então, e ficou fora, largada na sprint. Eu quero ver a opinião de vocês, mas também eu quero pedir a opinião de todo mundo que assistiu a corrida sprint, inclusive dá uma olhada de novo na largada. Tá. O in-car do Alonso, do jeito que eu vi, o Alonso bate antes no Stroll, ou encosta no Stroll antes do Hamilton encostar nele, se é que o Hamilton encostou nele. Mas acho que ele fez isso porque ele estava desviando já do Hamilton. Ele não tinha para onde ir. Ele foi... Tudo bem, só que ele encosta no Stroll. O Hamilton não tinha nem aparecido
Mas acho que foi aquele Aqui na reflexo, câmera você dele. vê aquele negócio no espelho, Pode, você, opa, concordo. aí tem um Ok, cara aqui, ok. você não sabe pra onde ir. Que quando você chegou na freada, você já tá sabendo que o cara tá se enfiando por dentro, porque a última vez que você olhou no espelhinho antes de você começar a frear, o cara já mostrou o bico, então você tá com aquela percepção que o cara vai vir por dentro. Pode ser. Mas que é claro, no in-car do Alonso, que ele encosta no Stroll antes do Hamilton aparecer, Mas teve um toquinho ali do Hamilton, sim. Teve como você gosta de dizer, um touch. Ok. Teve ali, mas você pode ser realmente reflexo. Então, comentários do nosso vídeo aqui, quero saber a opinião de você, o nosso comissário internauta. Você puniria alguém, daria a culpa para alguém? Quero saber a opinião de vocês sobre isso. E na largada da prova principal, quase que o Pérez faz um strike. Nossa, também ele ali. deu muita sorte. Tirou uma fina do Muita. Max, mas muita sorte. Eu não sei onde ele tava com a cabeça. Não, ele freou muito mais tarde que todo mundo. Ele quase levou o Sainz, mas quase levou o Max e ferrou todo mundo. Ele passou todo mundo por dentro que nem um míssil. Tipo, todo mundo tinha freado, já tava virando, né? Eu também não consegui entender por que essa agressividade toda, ainda mais a primeira curva, que é extremamente fechada, né? Se fosse uma curva mais rápida, onde tem um flow, onde a velocidade mínima dos carros é bem maior, ok. Às vezes você consegue entrar lado a lado, porque daí um dá mais espaço para o outro, mas na primeira curva, eu acho que salvo aquele hairpin que tem, deve ser a segunda curva mais lenta dos... Ah, não. Tem aquele trechinho aquela de minhoca lá, aquela tudo. minhoqueira toda lá, que é lento pra caramba. Mas é uma das curvas mais lentas da pista, né? Era uma das piores curvas. E apertada também, Sim, né? era uma das piores curvas do Norris na prova. A primeira curva. Pior, aonde ele perdia mais tempo? Ele perdia mais tempo. O primeiro setor ele ia bem, mas a primeira curva ele perdia tempo pro Max. E aonde que ele tava ganhando bastante? No resto do primeiro setor Tá? e nas minhocas. Lá na minhoquinha? Na minhoquinha. No joguinho da minhoquinha. Jogava muito aquele Nokia da minhoquinha ali, o Lando Norris, que finalmente voltou a vencer. E uma das coisas interessantes dessa vitória do Norris, acho que tem também a ver, Nelsinho. Você falou das equipes trabalhando. A McLaren chegou com um pacote grande de atualizações para Miami, 100% no carro do Norris e uma metade ali no carro do Piastri, que também estava fazendo uma grande prova até ter o toque lá com o Sainz. Mas um fim de semana em que o que chamou atenção foi como o Norris conseguiu fazer os pneus dele render aqueles pneus médios e se posicionou bem para a situação de safety car que acabou aparecendo. É aquilo que eu disse. Hoje em dia os carros estão muito próximos, então você deu um pouco de sorte com o safety car, você fez uma estratégia boa, a equipe tomou a decisão certa, o setup tá bom, o cara vai ter possibilidade de ganhar. 10 anos atrás, você podia acertar tudo e a melhor equipe errar tudo, que a chance de ganhar era muito grande. Então isso que é legal, né? Realmente, porque antigamente, com carro bom, as melhores duas equipes, independente se você errasse uma volta, uma estratégia, errou a volta de entrar, alguma coisa, não afetava muito. Eu acho que agora, não só tira o máximo dos pilotos, mas os estrategistas, os mecânicos, todo mundo realmente tem que estar no seu A-game, tem que estar no seu melhor momento ali, porque, cara, tem muita gente boa. E eu acho que por causa disso também os salários de pilotos vão começar a subir, de engenheiros bons, estrategistas, tudo isso, porque vai acabar dependendo da perfeição mesmo, porque os carros estão cada vez mais parecidos um com o outro. Agora, teve a estratégia da McLaren, tudo bem. Vamos deixar o Lando estava um pouquinho mais para trás, estava sexto, né, no começo da corrida, quinto, sexto no começo da corrida, vamos deixar ele fora um pouco mais tempo e daí a gente traz ele para dentro para fazer... E só um parênteses, desculpa, tem uma coisa importante nessa aí, que o próprio Lando falava, gente, tá legal o carro, vamos seguir. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Então, a minha pergunta é, se o safety car não tivesse aparecido, tá? Será que ele tinha vencido a prova? Não. Eu acho que não, mas ele poderia brigar por um pódio. Você sabe que me lembrou muito a corrida de ontem? É uma corrida de Indy. Exatamente igual a uma corrida de Indy, que a gente tá careca de ver isso daí. Tem alguém que tá andando bem, mas não é o
claramente, naquele momento, não é o carro mais rápido da pista, até mesmo porque você está andando em ar sujo, porque tem 1, 2, 4 carros na frente, 3 carros na frente, sei lá, e daí aparece o safety car, e daí inverte a situação inteira da corrida, e como ele tinha um carro competitivo no começo da prova, só que ele estava preso no começo da corrida, ele foi para frente e acaba se beneficiando disso e capitalizando em cima do fato dele ter um carro competitivo. Então, sim, o Lando fez uma grande corrida ontem, mas as duas vantagens que ele teve foram safety car e o fato que, quando deu a relargada, o pneu dele estava 8 voltas mais novo do que o pneu do Verstappen. E ele conseguiu abrir uma diferença muito grande do Verstappen, principalmente na primeira volta. A hora que ele quebrou aquele primeiro segundo, o Verstappen não tinha mais asa móvel. É aí que entra aquilo que eu comentei. Ele se colocou nessa posição. Ele se colocou nessa porque posição. ele conseguiu esticar o pneu macio às 8 voltas. Justamente. Médio. Então, aquele rádio que ele passou para a McLaren falando, e aí, como é que tá o carro? Não, o carro tá bem, vamos tocando. Ou seja, ele teve uma visão de corrida, ele provavelmente não desgastou tanto o pneu, e daí apareceu o safety car, eles se aproveitaram dessa situação, coisa que acontece direto na Indy. Sim. Você também é uma perspectiva diferente que você tem da corrida. Aliás, Fórmula Indy nesse próximo fim de semana, para você que nos acompanha nos canais ESPN e Star Plus, a prova é no sábado, tá? Porque o Grande Prêmio de Indianápolis será no sábado. É sábado? É sábado. Eu achava que era domingo. Ainda bem que você me avisou. É sábado. Então, que eu só tava indo pra lá no domingo. É sábado. Você tem outro negócio na quinta, mas é sábado. Não, a gente tem o pré-corrida na quinta. Então. A gente faz o pré-corrida, mas no sábado. Com a vitória, o Norris se tornou o piloto número 114 da história da Fórmula 1 a ganhar um grande prêmio. Esperou 110 corridas para poder chegar à primeira vitória. E tem uma tal maldição do 16º pódio lá que ele conseguiu... Porque tinha 15 pódios na Fórmula 1 e muitos pilotos conseguiram a primeira vitória depois de 15 pódios. Nunca ninguém, sabe, teve 16 pódios e venceu a prova pela primeira vez. Ele conseguiu, no 16º pódio, ser a vitória. O Norris também, então, manteve esse lado positivo. Mas o Norris não tinha sido... Eu não sei onde eu ouvi isso daí. Ele era o recordista de pódios na Fórmula 1 sem vitória. Então, é isso. Né? Ele estava chegando nesse ponto dos 16. Ele tinha 15. Então ainda não era. Ainda não era. Não, ele era empatado com 15. Ele era empatado com 15. Com quem? Aí, agora não lembro de cabeça quem mais. Mas tinha uma turma com 15 pódios. Tá. Aí, antes do 16º, ele conseguiu vencer. Quem chegou a uma marca de... Agora, o piloto com o maior número de provas sem vencer é o Hülkenberg. E sem pódio. Sem pódio já era há bastante tempo. Mas sem vitórias é o Hülkenberg. Que, aproveitando o gancho, diga-se de passagem, tá andando muito bem nessa temporada. Eu ia falar isso. Ele tá andando, ele vem quietinho, tudo ok, não tem as performances... Mas ele classifica muito bem. Muito comparado com o Magnussen, Magnussen tem que ir embora. E depois desse fim de semana, desse fim de semana, nossa, falou pra caramba, tá completamente desesperado, over-aggressive. Aquilo que ele fez com o Sargent... ele tomou 2 pontos na carteira, ele tá a mais um incidente de tomar uma suspensão. Então, acho que ele é o único piloto que tá na marca do pênalti. Não é ou não? Todos os outros que têm pontos na carteira não é na mesma quantidade que nem ele. É o único piloto que tá. Então. E voltando a 3 anos atrás, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, que ele fez uma temporada de Ganassi lá na IMSA. Foi bem? Foi bem. Se eu sou dono de equipe, eu teria contratado ele ao invés de contratar outros pilotos? Não teria contratado ele. Foi bem, fez o trabalho dele, eu acho que não fez nenhuma besteira, mas eu estava direto lá acompanhando os tempos, monitores, pace durante a corrida. O Van der Zanden era claramente mais forte que ele. Interessante isso, porque... teremos danças das cadeiras também nessa equipe. Já tivemos, a gente até anunciou no nosso programa Expresso da semana passada que o Hulk assinou com a Audi para a próxima temporada. A Audi, saiu a nota lá que a Audi... Saiu a nota que a Audi teria... O Sainz teria dito não para a Audi, não teria respondido
o prazo que a Audi deu de proposta comercial para ele, proposta para poder correr no ano que vem, falam que não é bem isso, que não é isso desse jeito, não sei o quê. Sainz tem um tempinho mais para segurar. Um plano B da Audi seria o Ocon. Um plano B. Que, aliás, o Ocon tá entrando no plano B de muita gente ali. Tá no plano B da Haas. Da Haas também. E da Audi, pelo visto. E da né? Williams também. Da Williams. E Gasly? O que estão falando dele? No plano A da Alpine ainda. De ficar na Alpine. Ninguém tá falando. A visão que eles estão tendo é que os dois são muito parecidos. Né? Os dois estão andando sempre juntos. A diferença são muito poucas. Só que o Ocon... Eles acham o Ocon um pouco mais focado, um pouco mais determinado. Não tem uma vida social... Tão intensa. O Gasly tá tendo deve estar ganhando um bom dinheiro, tá tendo não sei se isso para algumas equipes, já que agora realmente tá fazendo muita diferença ter um piloto muito focado, muito determinado, talvez isso gere alguma pequena dúvida para as equipes. Tá, mas então, tendo dito tudo isso que você acabou de comentar, você mudou um pouco de opinião, porque alguns programas atrás a gente estava discutindo Gasly e Ocon, e eu lembro que na época, que nem eu também, a gente era da mesma opinião, que a gente era tendencioso a Gasly, e um dos fatores foi tamanho, peso, enfim, e por isso que a gente acabou optando pelo Gasly. Você continua com essa opinião? Eu não sei, em cima do muro um pouco. Eu acho que os dois têm suas qualidades. Eu acho que, dependendo, acho que vai entrar um pouco de orçamento. Obviamente, se um custar 5, outro 10, eu vou no que custa 5, porque eles são muito parecidos. Se os dois custarem a mesma coisa, realmente a diferença é pequena entre eles, eu acho, entendeu? Mesmo porque de performance, os dois estão tendo a mesma performance. Imagina, a Alpine marcou o primeiro ponto dela com o Ocon 10º em Miami. Até então, eles não tinham pontuado, né? Agora, a gente tá falando um pouco de piloto. Imagina a bagunça que não deve estar dentro da Alpine, né? Nossa. Nossa. Para pensar. Tipo aquela série The Office, foi todo mundo perdido. Se você chegasse começo de janeiro e chegasse pros chefões lá da Alpine e falasse, teu primeiro ponto que você vai marcar, e um ponto só, não é uma vitória, é um ponto só, vai ser no Grande Prêmio de Miami. Eu acho que ele já teria mandado uns 200 embora, antes de começar a temporada. Como mandou uns 50 depois da primeira corrida. Não, realmente foi um fim de semana, uma temporada... E quem tem feito uma temporada boa é a Haas, né? A Haas, depois que saiu o Gunter, parece que eles estão conseguindo... Tá sempre um pouco mais perto ali dos pontos, né? Eles são com 7 pontos. A Alpine tem 7º lugar com 7 pontos. A Alpine tem 1, Williams e Sauber ainda zeradas. Você fez uma colocação interessante, daí agora eu vou rebater com uma pergunta. Será que ela tá tendo uma temporada boa, ou será que o ano passado foi tão ruim, que qualquer coisa que ele fizer esse ano é muito melhor que o ano passado e a gente está tendo a percepção do ano passado? Então, nossa, a Haas melhorou pra caramba. Não é que a Haas melhorou pra caramba, não é que ela tá... Não, melhorou não. Falei errado. Não é que a Haas está tendo uma temporada boa, é que o ano passado foi tão ruim que se você chegar o ano passado você estava andando em último, se você chegar esse ano em penúltimo, vai ser melhor que o ano passado, mas é horrível. Mas eles... Não. O quê? Mais da metade da corrida foram pro Q3, né? O Hülkenberg. O Hülkenberg. Agora, o Magnussen foi quantas? Acho que o uma Magnussen só, tem que ir embora. O Magnussen, na minha opinião, se ele conseguir um contrato pro ano que vem, o rabo, viu? Porque... Rabo não, ou senão ele tem um manager extremamente forte. Você sabe quem é o manager dele ou não? Ele tem 1 ponto, Magnussen. O Hülkenberg tem 6. Tem 6. 7 tem aqui. 1 à frente do Ricardo, que tem 5, que conseguiu os pontos na sprint. E o Tsunoda é o 10º no campeonato com 14 pontos. Que pontuou na prova principal. Não, o Tsunoda andou... E chegou em 10º, largou em último na sprint, chegou em 10º.
Foi um dos últimos, não foi o último, na sprint, chegou em 10º na sprint. Na sprint. E na prova principal... Mas na prova principal ele andou bem. Ele andou bem na prova principal. Que coisa, né? O Ricardo troca o chassi, chega em quarto na sprint, não, agora vai, não sei o quê. Mas isso volta àquilo que a gente estava comentando no começo do programa, né? Essa dinâmica toda de ter 2 corridas num final de semana, você tem que ser rápido, o carro chega, você dá, sei lá, no primeiro treino você vai dar o quê? 15, 20 voltas, daí já tá meio que na hora da classificação, daí sai da classificação, já vai para a corrida, daí classifica de novo para outra corrida. Esse formato todo, eu acho que está dando, bastante vida para a Fórmula 1. Só para terminar o assunto Alpine, a Alpine conseguiu chegar no peso mínimo do carro agora só. Eles começaram um carro muito pesado, só agora em Miami eles conseguiram, com os upgrades, chegar a um peso mínimo do carro. A gente sabe, né, que é sensível demais a Fórmula 1. Qualquer 2 quilos a mais já faz uma diferença gritante ali no desempenho do carro, e eles conseguiram esse desempenho. Adorei aquele comentário lá do Magnusson descendo a lenha, porque parece que estava um bafafazinho, né, que talvez o Berman... Se continuasse com o Magnusson lá na Haas, ia ser o companheiro de equipe dele. Se continuasse com o Hülkenberg na Haas. Não, se continuasse com o Magnusson na Haas, o Berman seria o companheiro de equipe dele. E daí ele soltou os cachorros falando, eu não tô aqui para ensinar ninguém. Eu me dou extremamente bem com o Hülkenberg. Agora que o Hülkenberg saiu daqui, eu não sou professor. E a equipe como um todo, ela tem que ir para frente. Bom... Eu acho que se eu fosse você, eu olharia em volta você, né? Para você mesmo, antes de você fazer esse tipo de comentário. Mesmo porque ele foi bem agressivo na corrida sprint, mas bem agressivo, talvez até tivesse passado do ponto um pouquinho. E daí, não sei, na corrida principal, o que vocês acharam? O Sargent, né? Não, ali foi culpa dele, ele podia ter aliviado. 50-50, mas um pouquinho mais pro lado dele, eu acho, né? Uma coisa na corrida, se você faz 2 manobras meio pesadas, mas ele tem essa característica... Mas esse final de semana tava mais. Deve ter meia hora de câmera nele, ele com o Hamilton. E passe de espaço. Exatamente. Sabe? Aí freia lá dentro, para o carro, o pessoal tem que desviar dele. Aí começa a exagerar um pouquinho, entendeu? Eu sei que, lógico, que você não tem que dar as suas posições, mas chega uma hora que você atrapalha mais sua corrida do que qualquer outra coisa, entendeu? Você começa a ficar 1-2 segundos por volta mais lento, porque você vai passando isso, aquilo. Não, porque você fica freando por dentro, você não tá fazendo a tangência trás, certa da curva. Quem tá vindo atrás faz pit stop, começa a fazer volta rápida e vai te passar, entendeu? Então, sei, ele tá meio desesperado, ele sabe que a equipe tá procurando... Não, parece que ele tá olhando mais pro espelho dele do que olhar pra frente. Uma corrida, a gente tá indo pra frente, você tem que olhar pra frente, não pra trás. Esse negócio de movimentação de equipes já é tido como certo que o Berman corre no que vem na Haas. Então, e como eles perderam o Hülkenberg, eles estão atrás de um piloto experiente e rápido. O Ocon, pode ser o Ocon ou o Gasly. Eu acho que um dos dois deve fechar na Haas. E eu acho que, na minha opinião, o Magnussen volta para os Estados Unidos. E não é assim tão fácil como ele imagina. Vou voltar para os Estados Unidos, vou arrumar alguma coisa para correr. Vamos ver. Lembrando que ele estava assinado com a Peugeot, né? Sim. Então, ele ia fazer protótipo. Ele ia fazer protótipo com a Peugeot e daí apareceu essa oportunidade para ele voltar para a Haas Fórmula 1. Tiveram que, não sei se chegaram a fazer um acerto ou daí a Peugeot meio que abriu as pernas falando, já que é para Fórmula 1, a gente não vai criar nenhum empecilho, nada do gênero, mas ele era para ser piloto Peugeot. Esse mercado de pilotos, 2 outras notícias que saíram, tem uma até que eu ouvi um bafafá, vou falar daqui a pouquinho. Primeiro é a tal da solicitação da superlicença para o Kimi Antonelli,
que foi pedida que ele possa uma solicitação de exceção para que ele possa competir já na Fórmula 1. A Mercedes disse que não tem nada a ver com isso, a Williams se escondeu, se esquivou sobre isso. E por que essa pedida de exceção? Porque apesar de ter os 40 pontos necessários, o Kimi Antonelli não tem 18 anos de idade. E foi criada essa regra exatamente para impedir que pilotos muito jovens cheguem à Fórmula 1. Eu até brinco que é a regra Max Verstappen, que estreou com 17 anos. Segue um papo de que a ideia seria para o Kimi Antonelli pilotar já em Imola, próxima etapa da Fórmula 1. E o Kimi Antonelli, que é da região ali da Emília-Romanha, inclusive até em festividades que tiveram na última semana lá no autódromo, até por causa dos 30 anos do falecimento do Ayrton. Ele estava ali presente, tudo, o Antonelli, mas estão querendo pedir aí já a super licença, já estão talvez pensando em colocar o garoto. Eu acho que é pra correr. cedo. É cedo porque ele nem uma temporada de Fórmula 3 ele tem, né? Ele fez Sim. Fórmula Regional, direto pra Fórmula 2. Tá na metade da temporada da Fórmula 2. Eu acho que ele pelo menos precisa conhecer todas as pistas, né? Tem várias pistas que ele não conhece, tudo bem. Hoje em dia, fico falando isso, mas os simuladores são tão reais, avançados, que acaba que talvez não faça tanta diferença. Mas eu acho que ainda acaba que faz, né? Não sei. Que ele é bom, a gente sabe que ele é. Agora, deixa ele fazer um pouco mais de Fórmula 2, né? Eu acho Tá que... baseado o quê? Na fórmula regional dele? O quê? Não, Ele é bom? Ele Chegou na Austrália classificando, fez a pole, lá em segundo. Na frente, mas não um pole. Mas chegar numa pista de rua, pelo primeiro ano de Fórmula 2, você largar na frente, não é fácil. Não, tá bom. E daí de corrida, qual foi o melhor resultado dele? De cabeça eu confesso que eu não lembro. Precisaria ver aqui. Mas também não foi muito bom, não teve tantos pontos. O que pega é o seguinte. Ele fez uns treinos bons com a Mercedes e realmente o que dizem é que impressionou nos treinos. Eu concordo que ele é muito jovem, concordo que é maturo, concordo que tem até um hate das pessoas, tipo, muito novo, não sei se é isso tudo, não sei porque... Tem um hatezinho em cima do Antonelli que não entregou tantos resultados. Mas o que me pega é o tal da exceção. E eu vou falar assim por quê. Há uns anos atrás, acho que 2 anos atrás, a gente teve o pedido de exceção pro Colton Herta poder ir pra Fórmula 1. E daí não rolou. E não rolou. Aí podem falar, pô, Thiago, mas não tinha os 40 pontos que eram necessários e o Antonelli tem. Ok, a distribuição de pontos da Fórmula Indy é muito baixa em relação à Freca, por exemplo, que a Fórmula 2, a Fórmula 3, e a Indy é uma categoria profissional. Mas o Herta não é isso tudo. Aí é outra conversa. O Herta é um cara que já venceu provas, uma categoria profissional, e hoje é o líder da Indy. Então eu acho que o Herta teria condições de não fazer cagada no carro de Fórmula 1. Que entre aspas é o que pede a superlicença. Não sei se seria uma boa essa exceção aí. Cedo, extremamente cedo. Se mandar o Kimi Antonelli para os Estados Unidos, vai tomar fumo lá na Indy no começo. Uhum. Eu acho que com o tempo ele até pode se adaptar. Nos ovais, então, nem se fale. Nunca correu também, não. Não, ok. Mas Uhum. não é isso que estão vendendo dele? Que ele é o novo supra-sumo? Sim. Enfim, até agora venderam mais do que ele entregou na pista, na Fórmula 2. Então, e a outra coisa, só para finalizar, você realmente acha que o Toto Wolff não passou a mão no telefone com a FIA para meter uma pressão para ele ganhar a superlicença? Nenhuma vez. Você acha que ele ficou completamente de fora, não falou absolutamente nada? Eu acho. Ele disse que não, mas eu acho que sim. É óbvio que sim. É óbvio que se não é o telefone, vai esbarrar em alguém na pista, vai puxar o cara pro lado, tomar um café. Então, enfim, essa politicagem tem. Agora, que estão falando, não sei, né? Mas estão falando que esse moleque tem talento, ok, pode ter talento. Agora, que eu acho que é um pouco cedo demais, um pouco exagerado tudo isso, eu acho que é. O Antonelli tem agora 24 pontos na Fórmula 2, ele é o 9º do campeonato. O líder tem 62, que é o Zeni Malone, que fez um fim de semana perfeito na abertura da temporada, tudo. Então, realmente, ele não teve tantos nos treinos de Barcelona também, o Kimi Antonelli não foi tão rápido. Não ficou nenhum dia entre os
top 10. Mas treino é treino, a gente não sabe o que eles estavam... Tanto que o Bortoleto foi o primeiro num dia e ficou lá atrás no outro. Vocês cederiam essas? Sei. Eu acho que se fosse para entrar no lugar do Sargent... Isso. Às vezes a Williams não tem nada a perder. Perceberam que o Sargent não tem. E falou, bom, o que custa testar outro moleque novo, né? Se ele realmente é bom, tudo bem, ele não vai andar... mas eu acho que o ponto aqui da conversa é, será que será que não estariam queimando o Kimi, colocando ele lá no lugar do Sargent? Que a Williams, eu também concordo com você, que ela não tem nada a perder, porque, com todo respeito, o Sargent... Já deu pra ver que não vai. Já deu para ver que por um motivo ou outro ele não conseguiu se adaptar àquele tipo de carro. De repente ele vai ser um gênio para correr na Indy, na IMSA, na WEC, sei lá, qualquer outra coisa que ele invente de fazer. Agora, naquele tipo de carro, num carro de Fórmula 1, ele não conseguiu se adaptar. Agora, vamos colocar tão cedo, tão rápido assim, o Kimi contra um Albon que claramente está com a mão do carro, claramente sabe o que está fazendo e que é muito provável que ele saia da Williams. Mas se é um próximo Max, vai se for um próximo Max, ele vai fazer alguma coisa. Mas baseado no quê? O Max também na época que ele ganhou a Fórmula 3, que tinha... Ele nem ganhou a Fórmula 3. Ele tinha 10 carros. Eu lembro uma corrida dele que eu tava em Zandvoort, tava correndo de GT e tinha 10 carros, ganhou a corrida, mas sabe, só que alguém viu alguma coisa nele, falou, vamos botar ele pra andar porque tem cara de ser bom, e foi lá e se adaptou rápido e foi. Quando o cara realmente tem estrela, tem essa diferença, ele vai mostrar rápido. E às vezes vão oferecer, às vezes o contrato que ofereçam para ele, o empresário dele, alguma coisa, seja, a gente vai te dar a final desse ano e o ano que vem, mínimo, entendeu? Então ele vai ter 1 ano e meio para se adaptar. Já começaria a primeira temporada dele já com uma bagagem. Em vez de começar o ano que vem... Tudo bem, mas é uma coisa você se adaptar numa equipe competitiva, num carro bom, num carro menos difícil de guiar do que você se adaptar, por exemplo, numa Williams. Não, você tá no... Não, eu não acho. Lógico que não. O carro vai ser igual para pilotar todos. Não. É lógico que um vai ser mais lento que o outro, mas se você andar... É muito melhor... Imagina, mas tem carro que tem muito mais problema quando você está guiando do que outros. O carro é mais tendencioso a escapar de traseira, escapar de frente. Mas é uma coisa que... ele é mais desbalanceado. Não, eu acho naquele nível lá não. Os carros estão numa diferença, vai de 1 segundo do primeiro ao último. Não é a diferença de balanço. O primeiro carro pode ter um balanço mais difícil, pior do que o último, só que ele tem mais downforce, tem mais potência, isso, aquilo, entendeu? Mas ele é mais dócil para você guiar do que mas ele não o outro que é mais complicado. Não estão querendo que ele chegue top 10, estão querendo que ele ande perto do companheiro de equipe dele. A comparação primeiro vai ser essa, que ele não fique meio segundo do companheiro toda a saída igual o Sargent ficava. Esse é o negócio, entendeu? Se o companheiro dele tá andando em P19 e ele tá em P20, mas tá 1/10 do cara, é uma coisa. Aí vai ver as próximas corridas, daqui a pouco ele pega uma pista que já conhece. Mas então daí no caso você não acha que vale muito mais a pena colocar outra pessoa de Fórmula 2 que tem muito mais experiência na Fórmula 2 do que... Imagina, o cara tem 2 corridas de Fórmula 2. 3. Mas por algum motivo, alguma coisa estão vendo nele. Talvez esse teste que ele tem feito, às vezes foi realmente... Assombroso. Ou o próprio Toto Wolff tem 30% dele, tá fazendo negócio, tá crescendo a estrela dele, entendeu? Enfim. O Toto é o empresário dele, o Toto tá doido pra colocar, entanto que ele não toma uma decisão em relação ao assento na Mercedes baseado nisso, porque ele tá esperando ver o que pode desenrolar. Eu acho o seguinte... Porque se ele correr em Imola, vamos supor... Vai que, por exemplo, ele anda bem em Imola, corre em Imola. Tá bom, mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Nick, que inclusive vocês trouxeram ele aqui no programa, para quem não assistiu, então, por favor, alguns episódios atrás, exatamente.
Ele foi para Monza, pontuou. Na estreia dele na Fórmula 1, pontuou lá em Monza. Nossa, Nick De Vries é o cara, tudo bem, ele já era mais velho, Sim. já tinha mais experiência, tudo, mas às vezes as oportunidades não tinham aparecido para ele quando ele era novinho. Nick De Vries foi para Fórmula E? não, Para AlphaTauri. eu ia falar Toro Rosso. Foi para AlphaTauri. A carreira dele na Fórmula 1 durou meia temporada. Eu acho assim, é muito mais fácil você não ser do que você ser. É muito mais fácil você não ser o campeão mundial do que você ser campeão mundial. Porque campeão mundial é um só e os outros 19 não são. Mas realmente, você vê, o Berman. O Berman fez aquela prova na Ferrari. Na Arábia, prova difícil, sentou no carro, não sei o que, classificou. Numa pista difícil. Provavelmente uma das mais difíceis da temporada. E impressionou a ponto que tá todo mundo já garantindo que o cara vai correr na Haas ano que vem. Então, é um cenário igual ao do De Vries. Por exemplo, se o Antonelli faz uma temporada, pega esse resto de ano na Fórmula 1. Tudo bem, só que o Berman já tá na segunda temporada dele de Fórmula 2. O Berman já tem muito mais quilometragem nas pistas de Fórmula 1, onde a Fórmula 1 corre, num carro que, hoje em dia, o carro de Fórmula 2 é o carro mais próximo que existe de um carro de Fórmula 1. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ele está muito mais adaptado ao mundo da Fórmula 1 do que o Antonelli. Não, eu concordo. Assim, eu tô pensando com a cabeça do Toto, do Toto, da Williams, não tô pensando mas daí, calma. A cabeça do Toto, daí... de colocar o cara pra correr e ver se ele pode colocar o cara pra correr, porque não. você não sabe se, de repente, ele vira um Max Verstappen da vida e ele tem 30% daquilo que ele vai ganhar, você pode ter certeza que ele vai estar bem contente. Ele já perdeu uma vez um Max Verstappen. E aí, claramente, ele não quer perder de novo o Max Verstappen da nova geração, que pode ser o Antonelli. E também, eu acho que é muito cedo. Eu, pessoa física, eu também acho que é muito cedo. Eu também acho que é uma coisa muito precoce, assim. Tipo, tá muito... Mas, sei lá, é uma aposta. O que eu chamo a atenção é a Williams realmente tá dispensando o Sargent. Então, tipo assim, já viu que ali não vai. Tem só um cheque. Talvez tenha alguma cláusula no contrato que, se não performar em 5 provas, podemos te dispensar. Então, deu a prova, beleza, pode tirar. Mas somente vamos ver se vai ter essa sessão ou não. Eu acho que não vai ter sessão. Eu acho que vão esperar o Antonelli completar 18 anos, isso no dia 25 de agosto. Teria quase toda a temporada da Fórmula 2 rolado. E aí a Mercedes vai ter que pensar. E aí entra outro assunto que eu vi aqui, um bafafá que eu vi, que caso a Mercedes não possa contar com o Antonelli na próxima, aquele contrato tampão que a gente fica falando, pode ser do Bottas. Que o Bottas voltaria para fazer um contrato tampão de 1 ano ali para... E daí terminar a carreira dele lá na Mercedes. Ou ganhar uma sobrevida, consegue depois entrar numa outra equipe. Mas ganhar uma sobrevida só se ele fosse claramente muito melhor que o Russell, daí ele ganharia uma sobrevida que não vai ser o caso. Eu acho que com a idade dele, com a motivação que um Bottas está comparado com o Russell, o Bottas sabe que é o contrato tampão. Sim, ele sabe. O Russell sabe que ele precisa performar, porque se ele não performar, ele não tem outra equipe grande para ele ir. Então, ou ele performa para salvar a vida dele lá na Mercedes e a vida da Mercedes, então ou ele vai bem na Mercedes, ou ele também precisa performar, porque se a historinha dele não der certo na Mercedes, qual que é a minha próxima história? Vai ser o quê? Ferrari, McLaren, enfim, eu tô pensando aqui. Toro Rosso, não. Agora é Visa, Cash App, Airbnb. Não, de jeito nenhum. Ferrari, McLaren, Red Audi. Bull e talvez... Alpine. Talvez... talvez... Pode ter certeza que qualquer piloto já está correndo por uma equipe grande, eles estão olhando para as equipes menores como plano B. Sim. Se por acaso eu não conseguir nada numa equipe grande, daí eu vou para o plano B para continuar na Fórmula 1. Sim. E daí, quem sabe, uma Alpine da vida não vira uma Aston Martin, que foi o caso do Alonso. O Alonso, quando foi para Aston Martin, você pode ter certeza que ele não estava com tanta perspectiva assim. E ele foi para Aston Martin para continuar no jogo, para continuar dentro do mundo da Fórmula 1. Só que daí ele foi, além do talento dele, que
que ele claramente soube usufruir daquele carro competitivo que a Aston entregou para ele, daí ele capitalizou em cima daquilo. Mas ele não foi para a Aston Martin achando que, por exemplo, o começo do ano passado ele ia ter, sei lá, 6, 7, 8 pódios que ele teve. Se você perguntasse para ele em dezembro do ano anterior, não acho que essa teria sido a resposta dele. É isso. Já tá na hora de mudar de assunto, né? Tá O pessoal que tá assunto? assistindo deve estar achando chato esse assunto do Kimi. Até eu tô entediado já com esse assunto. Mas você daria a superlicença pro Kimi? Não sei. Aí tem que ver qual que são os argumentos lá na hora, enfim. Ele é um prodígio, é um fenômeno. Deixa ele fazer 18, não custa nada, né? É agosto. Agosto. Aí ainda tem várias coisas. Dá pra depois de correr em agosto. Monza. Exato. Ele que é da Na Itália. Itália. Pronto. Aí. Quero saber a sua opinião. Você pode colocar nos comentários. O que você acha sobre Kimi Antonelli? Pode colocar aqui os comentários. E já que o Nelsinho pediu, então a gente vai pro nosso Momento Pit Stop de hoje. No Momento Pit Stop de hoje, uma história para você aqui que nos acompanha. Em 2021. 2021? 2021. Foi feito um leilão. Ah, tá. Em 2021 foi feito um leilão de um carro pilotado por um membro de uma família muito importante do automobilismo brasileiro, cujo um dos representantes está aqui do meu lado, que teve uma ligação com o Pablo Escobar. O Emerson venceu uma prova e a gente trouxe o carro para você aqui. Olha só. Cris, a gente quer saber dessa história aí, dessa ligação Fittipaldi, Pablo Escobar. Como é que é isso? Como que é? Pra quem não sabe, o Emerson correu com essa... Não com esse aqui que tá na nossa... Não, correu com isso daqui na década de 70, se eu não me engano. Ele venceu, acho que uma prova, e aí o carro foi vendido para algumas pessoas, e então um dos compradores foi o Pablo Escobar. Que foi Race of Champions. Foi Race of Champions, então, exato. Então não era isso? Que Race of Champions. Eles convidavam vários pilotos de categorias diferentes. Isso. E daí acho que foi isso que aconteceu. Onde foi que ele ganhou? Foi Riverside? Que ele ganhou? Eu não sei. Eu só fiquei curioso para saber aonde que o Pablo Escobar entra nessa história aí. Bom, você pergunta pro seu tio Emerson. É uma ótima pergunta para ele. Você não sabe? Não tem a mínima ideia. Quando eu vi esse carrinho esse final de semana, eu falei, ué, o que é isso, Fittipaldi? Eu já coloquei no Google aqui, falei, Porsche amarela Fittipaldi. Aí a primeira coisa que eu falei, Pablo Escobar. Falei, não, vou ter que levar esse carrinho aqui. Tá aqui. Mas aproveitando aqui o assunto miniaturas, vocês têm várias miniaturas. Qual que é a miniatura mais especial para vocês? Aquela de carros de vocês, assim, dos seus carros. Pô, essa aqui eu tenho um carinho especial. Eu gosto de ter todas as minhas, né? Aliás, por isso que eu tenho uma mini fábrica aqui em São Paulo porque tem muitos modelos que eles não fabricam, coisa que você correu uma corrida, ou isso, aquilo, né? Então, eu acabo produzindo praticamente todos os carros que eu já andei. A mini fábrica vende quantos carros por mês? Média de 30, que é o que só dá pra fazer. A gente tem a porque mão de obra. Tempo, por causa da mão de porque obra. a gente é uma coisa muito artesanal, né? Você consegue fazer em média de 1 por dia, assim. Então, e a gente só foca nas categorias principais que a Porsche é Stock Car no Brasil. Então, só essas duas, porque obviamente, eu tenho um plano de expandir isso para poder fazer outros projetos. Porque o que a gente recebe de pedido para fazer... Só que você não consegue dar conta. Não, assim, porque assim, vamos supor que a gente tem 30 dias no mês, né? A gente consegue fazer a média de, eu tô botando aí um carrinho por dia, mais ou menos. Então, se eu for parar o pessoal para fazer um 3D, por exemplo, você quer fazer um carro que você correu, sei lá, o seu IMSA que você ganhou o campeonato. Aí a gente tem que pegar o 3D, tem que desenvolver o 3D para ele ser de um formato que a impressora 3D possa imprimir as peças. Aí, que é uma coisa terceirizada, a gente não tem muito esse trabalho de computador lá onde a gente tem, é mais uma coisa artesanal, então é tudo terceirizado. E aí faz os testes, vê se a impressora imprime tudo certinho. Aí, fez a impressão, juntou todo o carro, tem que fazer um molde disso aí, de uma borracha, que aí depois, com o molde, você faz a peça faz a resina. Então é um trabalho assim, que vai levar, quase um mês para fazer. Então, o custo de eu produzir um carrinho para você, um projeto X, entendeu? Vai ser o preço de
30 postes praticamente que eu poderia estar fazendo uma por dia. Então, fica inviável o custo praticamente, entendeu? Eu acho que eu quero poder expandir isso, mas eu tô olhando o negócio como business, como negócio. Eu sempre brinco, às vezes, com o Ademar Cabral, ele adora inventar 1000 coisas, né? O carro do Batman, ele tem até o King Kong lá, ele gosta de fazer tudo. E aí ele tem o irmão dele que vai freando ele. Não, a gente tem que fazer isso aqui você não pode ficar inventando isso. A gente vende tanto isso aqui, a gente consegue fazer tanto por mês. Isso é uma conta básica. Então eu fico me freando pra não tirar os meninos do que a gente faz todo dia. Porque senão, se a gente começar a atender projetos, aí a gente fica doido, porque aí a gente sabe exatamente como funciona os postos, tocar isso, aquilo, é desse jeito, mas eu quero poder expandir para poder fazer outros projetos, aí poder, sabe, os meus carros são os únicos que a gente faz, mas é uma coisa assim, eu não tenho nem data para ficar pronto, eles vão fazendo em paralelo, sem atrapalhar nossa programação que a gente tem. Que inclusive você está reformando a Brabham do meu pai e dando mais o Copersucar F1. Exatamente. Que legal. Opa. E aí, uma miniatura especial sua? Eu tenho as pequenininhas, mas eu gosto muito daquelas grandes, inclusive eu acho que eu já trouxe aqui no programa. Da Indy 500, né? Isso. A minha que é uma companhia lá no Canadá, em Vancouver. Não é nenhuma companhia, né? Como você mesmo acabou de comentar, é pai e filho fazendo. Ele chama Al Brinkworth e ele fazia na época, ele fazia para todas as equipes de Indy, todas as equipes que pediam, mas que nem esse daqui, é exatamente igual, até a logomarca do cinto, enfim, é tudo, é perfeito. Você olha para o carro, são detalhes ao extremo que tem no carro. Que legal. Bacana que é o assunto sobre miniaturas e, claro, você pode mandar também nos comentários a sua miniatura favorita, aquela que você gosta, aquela que você quer comprar. Você pode colocar também aqui nos comentários, lembrando que esse foi o nosso Momento Pit Stop e a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos espalhados por todo o país. Na volta do nosso Momento Pit Stop, olha só, alguns recadinhos para vocês que nos acompanham. Primeiro, a gente quer mandar um grande abraço para toda a turma lá no Rio Grande do Sul. Tá passando por um momento muito complicado, a gente sabe que tem muito fã da velocidade que lamentavelmente acabou perdendo muita coisa, muita gente lá no sul que nos acompanha, tem um automobilismo riquíssimo também, então o nosso abraço para vocês nesse momento, muita força, pessoal que pode fazer aquelas ajudas em várias campanhas, por favor façam, é muito legal. Sobre esse assunto Fittipaldi, é o seguinte, não sei se a gente vai entrar nesse assunto do carro Fittipaldi, mas semana que vem tem um dos programas que vocês mais pedem pra gente, semana que vem. Quem vem aqui semana que vem, Christian Fittipaldi? Quem tava guiando esse carro. Não o Pablo. Mandou Pablo bem. Escobar semana que vem no Pelas Pistas, não. Mandou bem. O Rato vem aqui, Emerson Fittipaldi, Christian. Opa! Vai estar aqui presente no nosso programa. Que legal, hein? Um programa muito especial. Por isso que eu falo para você se inscrever no nosso canal, compartilhar com o pessoal, se inscrever também nas plataformas de áudio, para você também, às vezes, em qualquer lugar, tá no aeroporto, que nem o Nelsinho ali, viajando para um lado para o outro, quer ouvir, às vezes você baixa o programa, enfim. Todas as plataformas para vocês. Semana que vem nós temos, então, Emerson Fittipaldi aqui no Pelas Pistas, um programa legal. A gente vai pensar durante a semana se a gente entra no assunto do Pablo. A gente vai consultar nossos advogados. Finalmente, conseguimos trazer o Emerson para cá. Como você mesmo disse, foi um programa muito legal. Agora, vamos jogar a pressão para aquele lado da mesa? Vamos ver se o Emerson cobra. Vamos ver se daqui a pouco se o Emerson cobra também é o outro lado da mesa. Eu acho que ele deu uma cobradinha. Vamos ver, veremos como tudo isso vai se desenrolar. Bom, e o Nelson? O Nelson tá em Brasília, tá de boa. De na boa? Lagoa. Ele dá like. E aí, quando é que ele vem? Ele é inscrito no canal. Adora entrevista. Meu pai é craque de entrevista. O que ele mais gosta é de ficar sentado conversando sobre isso. Vamos dar um spoiler? Um mini spoiler. Pode, Cal, um mini spoiler, então. Outro dia ele não quer dar spoiler. Aí não. Tá bom, mas vamos dar então. Claro.
de repente, só para vocês, de repente, o Nelson não vem até aqui. Mas quem sabe a gente não vai até lá. Olha aí, tá vendo? A gente vai pra Lagoa. Pronto. A gente fica na Lagoa com o Nelson ali acompanhando. Turma, só pra seguir então, só pra encerrar o assunto Fórmula 1, aqui antes de entrar na parte chata do programa, que é o nosso bolão, que foi um desastre dessa vez, nem o Max pra ajudar a gente. Então, mas antes da gente entrar no bolão, você achou que ia demorar tanto pro Lando ganhar a primeira corrida dele? Mas isso é subjetivo, isso depende. Ele entrou na era Max, que é onde a Red Bull tá dominando. Você tem que ter um carro Altura. Ele entrou pra na era ganhar, Mercedes. entendeu? Ele entrou na era Mercedes, 2019, que era uma época que a Mercedes ganhava tudo ainda. Sim. 19, 20. Ele nunca teve um carro ele teve um carro ali próximo pra andar, pra competir ali no pódio e tal, mas... Para estar andando sempre os 6, 8 primeiros, 10 primeiros. Ele teve uma chance real de ganhar uma prova. Que Foi na Monza. Rússia. Ah, não. Foi na Rússia. Que ele errar a estratégia. Que ele errou. Que os caras queriam parar ele. Não, eu tô bem aqui. É. E aí ferrou. Então, daí ele errou. É. Na Rússia. Chance real. Na situação da chuva, Isso, certo? isso. Que ele tinha feito a pole aquele final de semana. Tava andando bem. Aí, Tava andando muito bem. Aí os caras mandaram ele pro box. E daí a não, vou ficar. segunda, mas daí ele jogou o jogo da equipe e foi em Monza. Eu acho que ele tinha mais pace. Contra o Ricardo? Exatamente. Tá. Eu acho que ele tinha mais pace que o Ricardo, mas daí ele deve ter recebido aquele telefonema no meio da corrida. Opa, não vamos colocar nada em questão aqui, mesmo porque a McLaren estava primeiro e segundo, né? Fazia quantos anos que eles não ganhavam? Acho que desde o Senna Então. Prost, eu acho que. Não, tô brincando. O pessoal vai colocar, não, imagina, não, tô brincando, Senna Prost, mas. Tô vendo aquele capacete da Jordan aqui, que do acervo do Nelsinho. Esse é do Trulli. Você falou do 1 e 2, o telefone. A primeira vitória da Jordan foi 1 e 2 na Bélgica. Foi Hill e Ralph. O Ralph tava mais rápido, o Ed falou, vocês não vão brigar, quero garantir meu 1 e 2, não passa. O Ralph ficou pé da vida, tanto que, tipo, no pódio todo mundo festejando, o Ralph com uma cara de queria ter ganho a prova e não ganhou, mas é isso, a McLaren fez certo, segura, garantiu 1 e 2. Não, e ele soube jogar o jogo. Ele estava descontente? Sem dúvida que ele devia estar, mas ele guardou esse descontentamento internamente, porque não parecia que ele estava com cara tão azedaço assim no pódio. E às vezes eu acho que você tem que fazer um pouco esse jogo e agora ele está capitalizando. O Lando, se ele quiser, se a McLaren melhorar mais um pouquinho, ele tem vida eterna lá na McLaren. Ele fica o tempo que ele quiser. E um pouquinho que a McLaren melhorar, tá no nível da Red Bull. O André Stella falou isso. Não falta muito. Ele falou que o próximo upgrade que eles vão ter no carro, claro que vai depender da Red Bull. Ele mesmo falou assim, mas se a Red Bull ficasse do jeito que tá, e o nosso próximo upgrade a gente vai conseguir brigar com eles. Então. Claro que vai ter o upgrade da Red Bull que pode estender, mas ele já falou que no próximo ele já vai chegar pra brigar. E só um detalhe sobre essa vitória da McLaren, foi bacana a homenagem que eles fizeram pro Gil de Ferran, depois da prova, né, tipo, o Gil estava com a gente nessa, uma prova em que a filha do Gil, a Ana, estava de DJ ali no grid em Miami. Então isso foi bem legal, essa lembrança do Gil. Não, com certeza. Bem bacana, bem legal. E, de novo, eu achei vitória mais que merecida do Lando. É isso. E o Piastri, né? O Piastri andou bem na tava corrida. Bem, né? o Piastri. Ele tava bem. Eu não acho que ele pra ser estava o no quarto, mesmo quinto. ritmo. Mas ele estava andando muito bem. Tudo bem, ele fez a volta mais rápida da corrida, ou... eu acho que foi ele que fez a volta mais rápida, né? Tenho quase certeza Foi, que fez. depois do fit. Tudo bem, mas ele parou meio que mais para frente da corrida, tinha menos combustível no carro, trocou de pneu no momento mais tarde da corrida por causa do toque, acabou trocando de bico também, mas no começo da prova ele largou bem, largou de sexto, né? Eu acho, largou de sexto, foi logo para terceiro, daí de terceiro foi para segundo. Sim. Tava andando muito bem. Bolão. Eu não fiz a conta cravada aqui, mas o último colocado foi você, Christian. Porque você colocou o Leclerc em segundo, você colocou o Sainz em terceiro e o Russell de quinto lugar. Então você errou, só acertou o Max.
Você vai ganhar o ponto da pole do Max, todo mundo ganha. Ok, só que a única coisa que você esqueceu de comentar, se você tirar o Lando da equação, eu tinha acertado o primeiro, o segundo e o terceiro. Que coisa. Sim. Então na próxima vez a gente faz Só o segundo ou o quarto. Sim. Tá bom. Sim. Já o Max deu uma resposta sobre si, a gente não vai falar aqui, senão o algoritmo derruba a gente. Mas, enfim, Nelsinho cravou o Leclerc em terceiro, parabéns, depois de copiar o meu palpite, que também colocou o Leclerc em terceiro. E aí ninguém acertou a posição aleatória, que foi o Sainz no quinto lugar. Então a gente empatou. A gente empatou. Vou fazer a conta no próximo post do bolão certinho, porque acho que a gente empatou com o Christian agora de novo ali. Acho que você ficou para trás na outra, mas você está enxergando. Tá parelho o nosso bolão aqui. Depois tem o da Emília-Romanha. Seguindo com a McLaren, Christian, Indy, nosso próximo fim de semana, Grande Prêmio de Indianápolis. Chegamos no mês de maio, aquele mês maravilhoso das 500 milhas de Indianápolis. O nosso bravo Malucas tirou o gesso semana passada, já está fora da equipe. Movimentações estão rolando na McLaren lá do lado dos Estados Unidos. Aparentemente, o que aconteceu no caso do Malucas? Ele tinha um contrato que se ele perdesse 4 corridas em seguidas, daí a equipe teria o direito, né? Enfim, de substituí-lo por outro piloto. Quando o Malucas teve o acidente dele lá na bicicleta no começo do ano, ele imediatamente, foi a história que eu recebi, imediatamente ele foi para o médico, hospital, sei lá para onde que ele foi, e daí o médico já na hora falou, isso daqui não é uma fratura que em 15, 20, 30 dias vai estar zerado. Tá. Isso daqui é um pouco mais complicadinho. E daí, o fato de ser um pouco mais complicadinho, aparentemente ele não se abriu com a equipe para tentar explicar para eles a verdade daquilo que realmente estava acontecendo. Tá. Ele achou que não, meio aquelas coisas, né? O médico não sabe o que ele está falando, isso daqui 15 dias, 20, 30 dias vai estar zerado, ou senão vai estar doendo um pouquinho, mas eu vou conseguir guiar. E que não foi o caso. Então, foi daí que E ele foi empurrando isso daí com a barriga, né? Foi para a primeira corrida, e agora? Na segunda vai estar ok, só que claramente não estava ok, daí foi para a terceira. E nesse aspecto, a McLaren precisa cuidar deles, né? Então eles precisam, se o Malucas não pode competir, que eles acreditavam no Malucas, foi por isso que contrataram ele para correr lá na McLaren. Se ele não pode competir, então ok, ele não pode, paciência, era quem a gente adoraria que estivesse guiando o nosso carro, só que vamos para o plano B. Qual que é o plano B? Quem é que está disponível agora, tão tarde, né? Ou já dentro da temporada, né? Porque geralmente os disponíveis e disponível competitivo estão disponíveis em agosto do ano anterior, junho do ano anterior, e não em final de janeiro, né? E daí tiveram que fazer aquele combo todo entre Ailot e Porsche. Que vai ser mais ou menos isso que vai seguir ao longo do ano. Ao longo do ano. Parece que aquilo que, de novo, não é certeza. O que eu estou ouvindo é que o Ailot vai fazer em Indianápolis as 500 milhas, por causa da experiência dele, porque ele já correu lá, e também por causa da disponibilidade dele com os compromissos que ele tem lá na WEC. Sim. E daí o Porsche vai fazer as outras provas, as restantes. Inclusive, ele está, se não andou, ele está para andar no primeiro oval. Sim, para fazer um teste de oval. Então, está para estourar esses dias, se já não andou. Mas ele vai fazer o primeiro teste de oval para começar a se ambientar num mundo completamente diferente daquilo que é um circuito misto. Eu acho que é legal, porque eu acho que acho que ele causou uma boa impressão, especialmente na primeira prova em Long Beach. Vai ter em Indianápolis. Tanto que colocaram ele em Barber. Se ele não tivesse causado essa boa impressão, como você mesmo acabou de comentar, eu acho que ele não estaria correndo em Barber. E acho que Indianápolis, um circuito que lembra um pouco mais da Europa, acho que ele pode fazer um bom desempenho. Indianápolis misto é muito mais fácil que Barber. Barber é uma pistinha muito mais enjoadinha, muito mais complicada, uma pista muito
muito pequenininha, mas ao mesmo tempo rápida, cheia de sobe e desce, cheia de curva cega. É difícil você andar em Barber, ainda mais com o tempo limitado que você tem lá na Indy, sem teste antes, sem absolutamente nada. É isso, mês de maio começando na Fórmula Indy, prova neste sábado para você nos canais ESPN e Star Plus. Depois, na outra semana, já começam os treinos. Acho que é 4 da tarde a corrida. 4 da tarde? 4 da tarde. 4 da tarde, Brasil. Brasil. Ok. 4 da tarde, cobertura incrível para você. E semana que vem já começa. Já começa, hein? Aquela loucura de... Teremos 34 Indy carros. 500. Éramos para ter 35. A Able Motorsports acabou tirando ali o carro, então vão ser 34 para 33 vagas. Então, um vai ser bumpado. Um vai ser bumpado. Pô, íamos ser 2 bumpados. Era tão... Agora, será bumpado? Previsão para Indianápolis, as 500 milhas. Deixar mais para frente, né? Mais para frente? Só sei que virar para a esquerda. Precisa ver quem vai correr, quem vai despontar nos treinos, quem vai fazer um bom trabalho. Eu não sei. Tá muito cedo para isso. Muito cedo? Já tem o seu? Não é meu. Seu feeling já tem ali o seu... Meu feeling, eu acho que eu vou de New Garden. New Garden. De novo, A resposta da Penske depois do bafafá todo. Não é nem resposta da Penske. Eu acho que hoje em dia, nos circuitos ovais, ele é o cara. Ele é o cara. Ganhou o ano passado. Há 2 anos atrás, a Penske tomou um fumo e claramente eles entenderam o que eles estavam fazendo. Então, eles modificaram aquilo que eles estavam fazendo. Eu vou de New Garden. Ansioso para ver o Pietro também tá fazendo para ver como vai ser o comportamento da equipe dele, que ano passado a equipe passou vergonha, né? Ano passado passou vergonha. 4 carros, os 3 titulares para o Bump. A Catherine Legge foi a única que se classificou direto para a prova. Exatamente. Sem sentar num carro de Índia há muitos anos. Eu acho que para o Pietro tem 2 corridas chaves aí. Indianápolis, como você mesmo disse, a equipe precisa dar um salto gigantesco daquilo que eles fizeram no ano passado. Só que daí a notícia boa é quando eles foram para Toronto, logo depois, eles fizeram barba e cabelo lá em Toronto. E quando eles foram para Indy misto também, eles foram muito, muito competitivos também. Então, Indy misto é esse final de semana. Esse fim de semana, isso. Na prova de agosto eles foram muito bem. Mas esse fim de semana... E daí na prova lá de agosto eles foram muito bem. Isso. O Rahal tinha sido pole, né? E chegou em segundo, então. E Toronto, eles ganharam a corrida, mas ganharam ganhando, pole, com margem, com pole, meio que dominou o final de semana inteiro, que é difícil você ver isso na Indy, né? Indy na ESPN, já falei pra vocês, acompanha a gente. Seguindo só com os Fittipaldi, rapidinho, que é a notícia que saiu no dia, 2 notícias do mundo entre brasileiros. O Enzo, ele vai testar com a Jaguar na Fórmula E, junto com o Sheldon Van der Linde, piloto do DTM, campeão de 23 do DTM, 22 do DTM, vai testar ali com a Jaguar no teste de novatos. Você que tá no mundo da Fórmula E. Quando que é o teste de novatos? Junto com a prova. É em Berlim. Sempre tem. Ah, tá. Você que tá antenado no mundo da Fórmula E, o que você acha disso? Não acho nada. Acho que ele vai ter que acelerar para abrir uma porta para ele, né? Caso não tenha nada na Fórmula 1, na Fórmula Indy, quem sabe tem alguma coisa na Fórmula E para ele, né? Surgindo. Acho Então, uma boa a Fórmula E. A carreira. Pagam bem, enfim. Você pega a Fórmula E, Fórmula 1, NASCAR, Indy, WEC um pouco, IMSA um pouco, essas categorias que pagam pilotos para andar, né? O resto é salário relativamente pequeno. Então, assim, se você tá... Vamos tirar a Fórmula 1 da jogada. Se você tá na Fórmula E, na NASCAR ou na Indy, tudo bem, na Indy tem os 2 lados, né? Tem o lado que você tem que levar patrocínio, mas a Fórmula E não tem. Se ele conseguir um lugar lá, pelo menos nem que seja de graça, ele poder levar os patrocinadores para colocar no capacete dele alguma coisa, já pode fazer um salário, né? Então, vamos ver. Torcer que ele ande bem para... A pista de Berlim, ela é difícil? Não é difícil porque ela é o aeroporto que eles meio que fecham, então não é uma pista muito fechada. Tem bastante área de escape e tudo, então não intimida tanto o piloto assim.
Quem assinou que vai correr as 24 horas de Le Mans, também, nesse giro de notícias brasileiras, o Filipe Drugovich. Vai correr as 24 horas de Le Mans com a Cadillac, junto com o Pipo Derani e com o Jack Aitken. Notícia dada nessa segunda-feira. Ele tinha ido, ele tinha testado, ele testou o carro em Laguna Seca e eu acho que é uma muito boa opção lá para a Action Express. Eu acho que a única ressalva aí é talvez a falta de experiência dele nas corridas longas, mas conhecendo a Action e estando assessorado por todo mundo que está lá dentro e pelo Pipo também, que tem muita experiência em corrida longa, já tem experiência em Le Mans, o Jack também já tem experiência em Le Mans, inclusive bateu o carro logo no começo da corrida. Exatamente, o ano passado, mas brincadeira à parte, tem experiência lá em Le Mans. Eu tenho certeza que os dois pilotos, mais a Action Express inteira, eles vão conseguir acelerar o processo de aprendizado lá do Filipe. Eu acho que essa opção para ele foi muito, muito forte. Boa. Filipe que correu junto com o Nelsinho no European Le Mans Series, prova nesse fim de semana lá em Paul Ricard. Como que foi o... Tá difícil a saga, viu? Tá difícil a saga. Nossa senhora, tem esses momentos de corrida, esses períodos que... Vocês classificaram em sexto, né? Na classificação... A de Barcelona foi melhor. Mas lá na quinta-feira, tem muitas equipes que eles vão um pouquinho antes para treinar. E a gente... Nossa, deu um... Vocês não foram? Tudo bem aí? Tudo, não deu a câimbra aqui. A gente... Tem muita gente que vai algumas semanas antes para treinar. A gente só vai na semana da prova, que tem treino na quinta, um pouco mais longo, umas 4 horas de treino, que dá pra gente ter uma noção boa. E aí depois os treinos oficiais. Mas sexta é um treino livre, de 1 hora. Depois um treino de rookie. Sábado de manhã um treininho rápido e a classificação. Então, e quinta-feira choveu o dia inteiro. Tá. Então, quando começou sexta-feira, a gente tava bem perdido. Mas na quinta não tava um frio meio atípico? Frio, chuva, enfim. Então, mas tava frio pra essa época 10 do graus, mas tá em Paul primavera, né? Não é 10 graus em Silverstone, né? Não, diferente. Então. 10 graus, mas tá um sol, fica no sol, dá pra ficar, né? Na Inglaterra não tem sol. Mas enfim, e a gente só tem um carro na equipe, então não dá pra dividir dados com outra equipe. Então acaba que a gente conseguir desenvolver demora um pouco mais, que outras equipes têm 2, 3 carros. Então, final de semana... E aí, para completar, largamos ali, ele ganhou 2 posições, nosso primeiro piloto, o bronze. E aí, lá no cotovelo, antes de pegar a Mistral, encostaram na traseira dele, quebrou o difusor traseiro, ele rodou, caiu para último. Enfim, coisas de corrida que foi difícil. Você viajar para lá, ficar uma semana inteira isso aqui, voltar. E o cara dá um toque na primeira volta. Então, enfim, mais um final de semana difícil, mas enfim. É isso. Tem corrida esse final de semana que vem, mais 2 corridas. Tem o que esse fim de semana aqui? Surpresa. Mesmo? Peraí. É que nosso programa sai na terça-noite. Eu já vou então já vou falar. O Giga me chamou pra correr de Meet Cup. Olha só. Mesmo? Que legal. Que legal. Então, semana passada, rapidamente conversou. Eu falei, não, quero fazer. E então vou correr de Meet Cup esse final de semana. Que legal, boa. Acho que vai ser a primeira experiência com rally sem ser de carro de UTV. Tá. Então... E sem ser o rallycross. E sem ser o rallycross, Então vai ser um cross-country de carro, né? Tá. Então, coisa que eu só tenho experiência no UTV. Então, vai ser... Aí semana que vem tem estoque. Boa. E aí... Aonde que é estoque semana que vem? Cascavel. Tá. Então é isso, tô animado que essa semana vai ser a primeira vez que eu vou andar num carro de rally, assim. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Meet Cup, a gente tem um programa também especial sobre isso aqui na... Bom, depois que começou a temporada, você tá correndo quase todo final de semana, né? De alguma coisa, esse não tá? ano são 12 de estoque, mais 6 na Europa, que já dá 18, mais as 3 da Porsche, 21. Sertões, mais 2 semanas. Aí tem as coisas aqui ali, né? Meet Cup. Ele já tá 70% de um piloto de NASCAR, mais ou menos. Sim. Então, piloto de NASCAR são 35, dá pra fazer uma Truck 36. Só que de Porsche eu vou todo final de semana, né? Eu não corro todos, né? Mas eu vou pra todos. Então são o quê? São 8 finais? São
9 finais de semana? Bom, então ele já tá o quê? Com uns 30 finais de semana, mais ou menos. Já tá no nível Xfinity Series. Aliás, na NASCAR a gente teve quase um empate no chegada. É verdade. Eu não vi essa prova, mas vi o finalzinho no Instagram. Eu também, eu tava acompanhando a Fórmula 1. Não sei se chegou a ver, Cristian, mas o pessoal pode ver. A prova foi a chegada mais próxima. Que, aliás, esse ano bateu vários recordes, né? Então, mas mais próxima do que aquilo que já teve no passado. Já. Então foi 001. 1 milésimo. Mas tanto na que... foto, quase não dá pra ver na foto. Não dá pra ver. E no computador, no começo, antes da correção do photo finish, deu 00000. O spotter pergunta... O Larson pergunta pro spotter, ganhamos? O cara, não, acho que não. Ah, que droga. Ganhamos. Aí, ganhamos. Não, pera, tá 00000. Não, como assim? Tá 0000000. E aí foram ver ali, mas o pentelésimo foi atualizado, porque foi muito. É o menor. A diferença de um pentelho. Essa foi. Entendi. Falei no ar uma vez isso. Eu também. Na Fórmula 1. Agora, aproveitando o gancho, o que vocês estão achando do Larson nas 500 milhas? Cara, eu tô muito ansioso pra isso. Eu acho que ele vai andar bem. Eu acho que ele vai andar bem. Ele é fora... Ele é Max. Ele é um Max americano. Eu sei porque eu fui companheiro dele. Ele é foda. Ele é bom. Eu tô ansioso. Eu acho que ele pode pecar na prova por experiência. Exato, mas diferente dos pilotos europeus, os tradicionais que anda de kart, aí vai andar de Fórmula 4, segue o caminho ou Indy, ou Fórmula 1, ou vai andar de protótipo, essas coisas, que mas o caminho é muito parecido. O estilo de pilotagem que você acaba aprendendo sua vida inteira, ela é muito parecida. Nos Estados Unidos, a carreira que o piloto faz da NASCAR, né? Não para chegar na NASCAR, mas é porque tem muita gente que vive de corrida lá, mas não são corridas, campeonato mundial, não, corridas locais que são pagas, né? Nos Estados Unidos tem essa tradição de ter premiação primeiro, segundo, terceiro, ou enfim, top 10, né? Igual tem nas Indy 500, ou as provas de Daytona que a gente vê de NASCAR, que tem todas as corridas nos Estados Unidos funciona dessa forma, né? De você... Todo mundo tem a premiação, até nas categorias mais de base, assim, kart, essas coisas, para ajudar a repagar um pouco, né? O cara venceu a corrida, o cara vai levar alguma coisa para casa para diluir o custo, para conseguir... Enfim. E aí, quem acompanha nosso programa e é tarado por corrida, né? Tem os Outlaws lá, né? Aqueles carros de asa. Tem aquele carro sem a asa, que é o Quarter Midget. Não sei, tem tantos nomes diferentes, mas enfim, tem muitos tipos de corrida. E voltando, tentando resumir um pouco o que eu ia falar, o Kyle Larson é um dos pilotos que ele sempre quis pilotar tudo. De kart, os ovais de terra, carro com asa, carro sem asa, o NASCAR, tudo. Então, eu acho... Desculpa, só aproveitando essa explicação tua, parênteses na sexta, oval de terra... Aquilo lá tem 700, 800, 900 cavalos o carro. Numa pista de 500 metros. Exatamente. Uma asa assim, não, 45 animal, graus. Cara, isso daí que você está comentando agora... Você já foi para lá ver ao vivo? Eu já andei num sem asa. Não, mas você já viu os carros de asa passando? Não, é um negócio... Não dá para... Aquele sem asa, acho que tinha 450, 500 cavalos. Você trocava de marcha no meio da perna. Tá. E não era câmbio H, 6 marchas, não era isso, era uma marcha só, era... Primeira e segunda. Acho que era primeira e segunda, ou só uma marcha pro carro ir pra frente, daí outra era ré. Eu não impressionante, eu não lembro. A potência, lógico, muito potente, só que eles têm muita pressão aerodinâmica, porque é uma asa gigante em cima, e o pneu é uma esponja. Você bota a mão no pneu assim, ele é mole. Isso daí do pneu eu não sabia. Mole, assim. Mesmo? Porque é na terra, então o pneu... Então tem um consumo muito baixo, né? Tem um consumo baixo, e ele é mole, ele gruda muito. E tem muita carga aerodinâmica, porque tem uma asa gigante em cima de você. Não, a asa, pessoal, é quase do tamanho do dessa carro. Mesa, tamanho dessa mesa aqui. É essa mesa em cima do carro. Mais, né? Até maior. Então, assim, os caras, assim... Vocês podem dar o Google World of Outlaws, né? Vocês podem ver essas corridas na terra, mas a diferença de ver ao vivo, eu já vi algumas vezes. Você já andou num desses? Não andei. É um negócio... É maluquice. E
Tanto é que nos Estados Unidos, entre os pilotos de Indy, NASCAR, essas coisas, eles falam, não, o mais difícil, o mais perigoso é o World of Outlaws, que morre facilmente, um por ano sempre morre, mas quem quiser anda, quem quer achar perigoso não anda, e é assim que funciona, entendeu? Lá não tem esse negócio de halo, isso, aquilo, não tem nada. Lógico, tem o Hans, o pessoal usa o capacete e tudo, só que é um negócio perigoso, que é muito rápido, capota mesmo, uma vez que Muito você bate, fácil, muito né? fácil, porque é um negócio muito leve, deve pesar seus 400 quilos, deve ter 800 cavalos, é assim, é 2 por 1. O negócio pesado. Então, enfim, E o Larson anda muito disso. o Larson anda muito disso, mas todas as outras categorias. Então, voltando, eu estendi demais no que eu queria falar, eles pegam muito fácil qualquer tipo de coisa, porque a variedade de tipo de coisa que eles pilotam é muito grande. Diferente do nosso no asfalto, a variação que eles têm lá é muito maior. De tipo de carro, asfalto, terra, pneu assim, pneu assado, enfim. Então eu acho que o Larson especificamente é um tipo de piloto que ele sempre quis pilotar tudo. Quando acaba a corrida de NASCAR domingo, segunda, terça-feira ele tá correndo de Outlaws. E essas coisas de Outlaws geralmente não são finais de semana, são durante as semanas. E ele tá correndo assim, ele deve correr por ano. Eu vou chutar por ano, ele deve fazer umas 100 corridas por ano. Que ele corre. Ele só não corre mais porque o regulamento mudou na NASCAR. Sim. Antigamente, o Kyle Busch, por exemplo, fazia sexta, sábado, domingo. Truck, Nationwide, Isso. ou Truck, Xfinity Isso. e Cup, né? Foi assim durante muito tempo. E aí depois que eu fui embora de lá, que mudaram o regulamento pra não tirar tantas vitórias dos... Quantas corridas eu já fiquei em segundo, com o Danny Hamlin ganhando, com o Busch em primeiro na Truck. Podia ter ganho várias outras corridas, mas tinham eles que desciam e eles tinham, obviamente, muito mais O experiência. que será sobre isso? O que você achava? Cara, eu gostava. Eu acho que não deviam ter tirado, porque você vê o menino... aprende com Você aprende, eles. exatamente, entendeu? Mas eles não tiraram, eles limitaram o número de coisas que eles possam fazer. Que aí você tem que olhar o lado também comercial. Poxa, se o Kyle Busch ficar correndo lá, o patrocinador vai querer patrocinar o Kyle Busch e não vai querer patrocinar o menininho novo. Sim. Então, você limitar, eu acho que é legal. Mas, pô, seria do caramba você ver um Alonso correndo na Fórmula 2 contra a molecada lá, e aí o Kimi Antonelli dando um couro nele, pô, então realmente... Aí é um dar super licença pro Kimi. Então a capa do super-herói isso pra que é ele. legal nos Estados Unidos, né? Você tem os caras da principal que correm nas outras categorias um pouco mais abaixo. Sensacional isso. Voltando pro Larson, eu acho que ele vai andar muito bem em Indianápolis, Tá. principalmente por ser um circuito oval, Tá. e ele tem muita experiência nos circuitos ovais. Não acho que seria o caso se estivesse correndo num circuito misto. Ele iria andar bem? Sim, mas ele não iria andar, ele não tem o mesmo potencial como ele vai ter no circuito oval. Eu acho que a maior dificuldade dele vai ser aquelas últimas 20, 25 voltas, não porque ele não sabe que, ok, chegou o senso de urgência, você precisa ir para frente agora, porque é agora que você vai ganhar ou perder a corrida, mas porque você vai chegar, você vai entrar na 1, você vai entrar na 3, você não vai ver um carro na tua frente. Você, às vezes, vai ver 2, 3 carros que daí, entrando na curva 1 ou na 3, vão estar gerando muito mais turbulência e você vai ter que saber posicionar o seu carro muito melhor do que se tiver só um. Sim, eles vão estar treinando durante a semana, race stream, só que é aquela minhoquinha, né? Porque ninguém vai estar se arriscando. A hora que chegar na hora da corrida... Eu aposto, eu continuo apostando no Larson, mesmo, eu sei que experiência, se pegar um menino vindo da Europa... é mais difícil. Bem mais difícil. Agora o Larson... Concordo com você. Não? Por essa experiência de arriscar, de saber não só de NASCAR, mas World of Outlaws, essas coisas. Você tá falando dele ser arrojado, então. Arrojado e ter controle e assim, de ter confiança. O meu medo é ele ter confiança demais e ter uma porrada séria. Então, o World of Outlaws, lembra de lado o tempo de lado inteiro. O tempo todo. Indianápolis não é de lado. Exatamente, esse é meu medo dele. Se o negócio virar de lado, é um problema. E aí ele corrigir, fizer igual o Bourdais. Então. Mas isso daí a gente vai ver. Mas eu acho que se a McLaren, como um grupo, tá? Acertar o setup do carro e as McLarens tiverem velocidade,
eu acho que ele vai andar muito bem. Não sei se ele vai andar tão forte que nem o Newgarden de Penske, que é quem eu coloquei minhas fichas em cima, o cara ser batido. Mas que ele vai andar bem, ele vai... Se a McLaren estiver competitiva, ficaria surpreso se ele não tivesse entre os 4, 5 primeiros no final da corrida. Muito surpreso. Estaremos de olho, lembrando que o Star Plus mostra todos os treinos da Indy 500. Recadinhos básicos, turma. Like no vídeo para você que ainda não deu. Seja bem-vindo se você for um membro novo aqui, um inscrito novo. E www.pelaspistas360 360 em número.com.br. Você pode comprar as camisas do Pelas Pistas. Destaque para nossa edição, primeira edição Legends, edição especial. Aqui. Quase que faz o erro que a gente tava... Imaginando aqui nas prévias. Tá enquadrando aí, produção? Tá ok. Essa é a edição Legends, é a primeira de uma edição limitada, é limitada mesmo, tá? Não é papo do narrador, não. Tem 500 e... Não, são poucas. 300. Não era pra falar o número, mas tudo bem. Tudo bem, 300. Não era pra falar? Não era. Não. Mas pra você ver como que é limitado o negócio mesmo. Tudo bem, mas são 300. Você já conhece o Chris, né? Não, tá bom, mas tem um motivo. É por causa do número 30, por isso que são 300. A gente não pode fazer 30 camisetas. Na verdade, isso agora são 299, tá? Porque essa aqui já não tá nas 300. É verdade, não tô brincando não. E temos a normal a aqui. sexy. A sexy aqui, ó, do Nelsinho. Sexy. Baby look. Não é Baby Look, é que o Nelsinho acha que é Pactão, comprou a P, mas ele tinha que ser a M pra ele ali. É P mesmo essa daí? É P. Tá escrito M, mas é P. Tá muito pequena pra ser uma M. Tá aqui. Os números, então, você pode comprar as camisas do Pelas Pistas. Semana que vem a gente volta acelerando com Emerson Fittipaldi no programa. Opa, certo? Semana que vem vai ser bom. Vamos analisar se a gente pode tocar no assunto. Nós consultaremos os advogados, a Cal, se pode entrar nesse assunto. Mas, certo, Nelsinho? É o Fittipaldi Breaking Bad. Aí, tá aí. Let's cook. Eu devo tirar o chapéu, que ele arruma umas Rapaz, coisas que eu falo, meu Deus do céu. Eu não sabia que ele ia trazer. Ele me mandou a foto. Falei, não, que legal. Eu não sabia que ele ia trazer o carro pra cá. A hora que ele colocou no nosso grupo a foto, eu falei, tá zoando. É típico Nelsinho, né? Sim. Tá zoando, brincadeira, isso aqui. A hora que ele apareceu com o modelo agora do carro... Você não sabia? Eu não tinha ideia. A miniatura eu vi, que ele me mandou, mas eu pensei que, eu achei, mas pensei que achou e ia ficar lá. Não, ele trouxe mesmo, tá aí. A miniatura do carro do convidado da semana que vem. Turma, valeu demais pela companhia. Semana que vem a gente acelera com mais o Pelas Pistas.